Olá, equipe de cálculo 3. Nessa videoaula, vamos ver outro método para encontrar uma solução particular de uma equação não homogênea, conhecido método de variação dos parâmetros. Vamos nessa? O método de variação dos parâmetros é um método geral, que pode ser aplicado a qualquer equação e não precisa de hipóteses detalhadas sobre a forma da solução. Por outro lado, ele sempre precisa do cálculo de determinadas integrais envolvendo o termo não homogêneo da equação diferencial, o que pode ser difícil. Bom, vamos utilizar um exemplo para introduzirmos o método de variação dos parâmetros. Encontre uma solução particular da equação y2' menos 3y' menos 4y igual a 3 vezes e elevado a 2t. Observe que essa equação já foi resolvida anteriormente pelo método de coeficientes a determinar, mas agora vamos resolvê-la pelo método de variação dos parâmetros. Primeiro, gostaria de identificar que o nosso termo não homogêneo aqui é essa função g de t, ou seja, g de t para a gente é 3 vezes e elevado a 2t. Além disso, a equação diferencial homogênea associada a essa equação não homogênea é a equação y2' menos 3y' menos 4y igual a 0. Bom, a gente já resolveu também essa equação diferencial homogênea e chegamos que a solução complementar, ou seja, a solução da equação diferencial homogênea associada é y de t igual a C1, que multiplica e elevado a menos t, mais C2, que multiplica e elevado a 4t, onde a gente tem aqui menos 1 e 4 são as raízes da equação característica associada a essa equação diferencial. Bom, o método de variação dos parâmetros consiste em substituir essas constantes reais C1 e C2 por funções de t. Ou seja, vamos supor que a gente tenha y de t igual a u1 de t, que multiplica e elevado a menos t, mais o 2 de t, que multiplique e elevado a 4t. Bom, a gente sabe que e elevado a menos t, se eu chamar aqui de y1 de t, e e elevado a 4t, chamar aqui de y2 de t, eles formam um conjunto fundamental de soluções da equação homogênea associada. Então, o que a gente está fazendo aqui é reescrevendo, então, y de t com uma combinação, nesse caso não é linear, porque a gente pega o 1 de t e o 2 de t, uma combinação dessas duas funções. E vamos verificar, então, quais são, ver se a gente encontra, na verdade, funções u1 e o 2, de modo que y de t seja solução da equação 1. Para isso, a gente precisa encontrar primeiro a derivada de y. E a gente tem que y' é igual a vezes o 2. Bom, a gente precisa de um par, o 1 e o 2. Então, o que a gente pode fazer aqui agora é atribuir algumas condições a mais. Por exemplo, olha, vamos supor que todos os termos que envolvam as derivadas de u somados seja zero. Ou seja, vamos suponhamos então, que se eu pegar então o que volta derivada, correto? Ou seja, u' é elevado a menos t mais o 2' é elevado a 4t seja zero.
Aparentemente, essa consideração agora não faz muito sentido, mas daqui a pouco a gente vai ver que isso vai nos ajudar bastante. Olha só, se a gente tem isso, vou chamar essa equação aqui de equação 1, ou melhor, de equação asterisco. Se a gente tem isso, logo a gente vai ter que y' vai passar a ser menos e elevado a menos t, o 1, mais 4e elevado a 4t, o 2, porque a gente pegou toda outra parcela igual a 0. Bom, agora a gente precisa calcular então y duas linhas, de modo que a gente vai substituir então y duas linhas na EDO não homogênea, na equação 1. Se y' é dado por isso, então y duas linhas é igual a... E quando a gente substitui na equação diferencial, a gente tem então o seguinte, olha, igual a 3 que multiplica e elevado a 2t. Bom, a gente tem aqui então, pessoal, que alguns termos vão começar a se cancelar. Olha só, o 1 é elevado a menos t, a gente tem aqui 3, 1 é elevado a menos t, e menos 4, 1 é elevado a menos t. Ou seja, esse termo cancela com esse e com esse. Analogamente, a gente tem que esse termo cancela com esse e com esse. Resumindo, a EDO então vai nos dar que menos o 1' é elevado a menos t, mais 4, o 2' é elevado a 4t, é igual a 3 vezes e elevado a 2t. Vou chamar aqui agora essa equação de equação duas estrelas, ou seja, dois asteriscos. As equações estrela e duas estrelas formam um sistema de duas equações lineares algébricas para as derivadas u1' e u2' das funções desconhecidas. Bom, então a gente pode reescrever então da seguinte maneira esse sistema. Eu vou subir aqui um pouco e a gente vai ter então que estrela e duas estrelas vão nos dar o seguinte sistema, que eu já vou colocar na forma matricial. E elevado a menos t é elevado a 4t menos e elevado a menos t, 4e elevado a 4t, que multiplicam o vetor coluna u1', u2', igual ao vetor coluna 0 e 3 vezes e elevado a 2t. Bom, vou escrever aqui de novo para ficar bonitinho. 3e elevado a 2t. Bom, resolvendo esse sistema pelo método de Cramer, por exemplo, a gente precisa calcular o determinante dessa matriz aqui. Olha. Na verdade, o determinante dessa matriz, se a gente observar, aqui aparece y1, assim como aqui aparece y2. Aqui aparece o y1' e aqui aparece exatamente y2'. Então, esse determinante nada mais é que um Wronskiano das funções y1, y2 aplicado em t, ou seja, ele é dado por, fazendo as devidas contas aqui, a gente vai ter 4e elevado a 3t mais e elevado a 3t, ou seja, 5e elevado a 3t. Voltando então ao método de Cramer que eu falei, a gente vai ter que o 1' é igual a menos esse y2, ou seja, e elevado a 4t vezes o
3 vezes e elevado a 2t. 3 é elevado a 2t dividido por esse determinante, que é o Wronskiano, ou seja, 5 vezes e elevado a 3t. Assim como a gente vai ter que o 2' é igual a o y1, ou seja, e elevado a menos t, multiplicado por essa função, ou seja, 3 é elevado a 2t, sobre o determinante, ou seja, o Wronskiano, que é 5 vezes e elevado a 3t. Fazendo as devidas simplificações, a gente tem que o 1' é igual a menos 3/5 de e elevado a 3t, enquanto o 2' é igual a 3/5 de e elevado a menos 2t. Bom, pessoal, agora, para encontrarmos quem é o 1 e para encontrarmos quem é o 2, basta a gente integrar. E a gente vai ter o seguinte, olha, que o 1 de t vai ser igual à integral dessa função, ou seja, menos 1/5 de e elevado a 3t, e o 2 vai ser a integral dessa expressão, ou seja, o 2 de t é igual a menos 3/10 de e elevado a menos 2t. Bom, para chegarmos então na nossa solução particular da equação diferencial dada, lembrando que era encontrada da seguinte maneira: y de t igual a u1 vezes y1, ou seja, u1 y1 mais o 2 y2, que nesse caso é menos 1/5, que multiplica e elevado a 3t menos t, ou seja, 2t, mais o 2 que multiplica y2, ou seja, menos 3/10 vezes e elevado a menos 2t com mais 4t, ou seja, elevado a 2t. Tirando o mínimo múltiplo comum aqui, isso aqui vai ser igual a menos 2 é elevado a menos 2t, menos 3 é elevado a menos 2t, sobre 10, ou seja, menos 5 sobre 10 é elevado a menos 2t, concluindo então que a solução particular, uma solução particular para a equação diferencial não homogênea dada é y de t, vou colocar aqui y de t igual a menos meio de e elevado a 2t. Aqui é mais, pessoal, não é menos não. É elevado a 2t. Bom, que coincide exatamente com o exercício que a gente resolveu pelo método diferente. O que fica de aprendizado para a gente nesse exemplo é que, para encontrarmos o 1, a gente teve que integrar o produto de menos y2. Aqui, pessoal, 3 vezes e elevado a 2t é exatamente a função g de t. E aqui embaixo é o Wronskiano. Então, para encontrar o 1 de uma forma genérica, a gente basta fazer o quê? Integrar a função menos y2, que multiplica g sobre o Wronskiano em relação a t. Essa aqui, então, é a fórmula para encontrarmos o 1. Analogamente, para encontrarmos o 2, a gente teve que integrar quem? y1, que está aqui, multiplicado por g de t, que está aqui, dividido também pelo Wronskiano. Então, o 2 é igual à integral de y1 vezes g sobre o Wronskiano em relação a
t. Bom, pessoal, aqui a gente sabe, então, usar uma fórmula direta. O próximo resultado generaliza tudo isso que a gente viu. Olha, se as funções p, q e g forem contínuas em um intervalo aberto i, e se as funções y1 e y2 formarem um conjunto fundamental de soluções da equação homogênea associada à equação não homogênea, então a solução particular da equação não homogênea é dada por y de t, que multiplica menos y1 de t. Aqui, pessoal, é todo quem? O 1 que a gente achou, correto? Olha, que multiplica o 1, depois mais y2, que multiplica quem? O 2, olha, que é o que a gente acabou de achar. Aqui está o 2. Na verdade, o 1 é essa expressão, lembrando que o sinal de menos aqui também, tá joia? Então aqui é menos o 1. Em que t0 é qualquer ponto escolhido convenientemente em i. E a solução geral, então, da equação diferencial linear de segunda ordem é dada por essa expressão, y1c1 mais y2c2 mais a solução particular. Aqui a gente tem a solução geral da equação diferencial homogênea associada mais a sua solução particular. A partir de agora, então, vocês podem, pessoal, utilizar esta fórmula, ou seja, podem utilizar o método de variação dos parâmetros para resolver qualquer equação diferencial linear de segunda ordem. O grande problema aqui é resolver essa integral, que depende muito do Wronskiano e da função g.